Certo, Iana, primeiramente queria agradecer, tá, por confiar no meu trabalho, né, e com fé em Deus vamos buscar uma vaga aí para você, né, como auditora fiscal, tá? Então, deixa eu explicar a planilha aqui para você, tá? Primeiramente, eu fiz uma análise, tá, do cenário atual, né, dos concursos da área fiscal, tá? E da previsão, né, para esse ano, tá bom? Para o ano que vem, tá? Então aqui, esse aqui na verdade é o biênio aqui, 2021, 2022, tá? Então aqui, ó, várias provas previstas, tá bom? Então algumas com edital na praça já, então, na verdade com banca escolhida já, tá? Então aqui, por exemplo, Cefaz Ceará, né, com banca escolhida já, vai ser o CESP, tá? Alagoas com banca escolhida, será o CESP também, né? ISS Fortaleza também será o CESP, tá? Cefaz Espírito Santo será FGV, tá bom? Então essas provas serão as primeiras a serem realizadas esse ano, tá? Então perceba que são, né? Todos os estados, né, têm seus fiscos, tá? E cada município também tem um fisco municipal, tá bom? Então a ideia de se preparar para a área fiscal, né, é uma excelente escolha, tá? Porque, né, você pode fazer adaptações, né, depois que você tiver uma base consolidada, você pode fazer adaptações, né, abrir seu leque de oportunidades, né, e viajar, né, por exemplo, para fazer prova lá no Ceará, né, no Pará, na Bahia, tá bom? Beleza. Então, aqui estão as matérias, né, que têm maior incidência, são aquela base da área fiscal, tá? Então aqui, por exemplo, português, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, informática, TI, né? É mais TI do que informática hoje, tá? Legislação tributária, tá bom? Auditoria, contabilidade geral e redação, tá? Aí, com uma incidência média, AFO, raciocínio lógico, matemática financeira, penal, empresarial, civil, né? E aquelas que menos caem, né? Contabilidade de custos, estatística e análise das demonstrações contábeis, tá? Análise das demonstrações contábeis é uma aba ali da contabilidade, tá bom? Além disso, legislação tributária, tá? É, tem uma lei base, né, para o Estado, né, uma lei base para os municípios e uma lei base para a União, né, né? Aí, você tendo a base, né, tendo o conhecimento da base, vai ter algumas diferenças, tipo do estado do Ceará para o estado do Espírito Santo, né? Tem algumas diferenças de alíquotas, tá bom? De algumas ah, pequenos detalhes que você tem que adaptar, tá? Mas se você tendo a base, né, da legislação tributária, dá para conhecer essas diferenças em alguns meses, tá bom? Por exemplo, se tiver a prova do Espírito Santo, né, com a diferença de um mês ou de 2 meses para a prova do Ceará, né, em legislação tributária dá para fazer essa adaptação nesse mês ou nesses 2 meses, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, perceba também, né, que salário muito bom, tá bom? Até esse aqui que está com salário base menor aqui, né, 5.200, quando você entra no portal da transparência, né, com certeza o salário passa de 10 mil inicial, tá bom? Certo. Então vamos lá. Aqui, ó, tem a guia capa, tá? Pronto. Tem aqui a guia capa, tá? Eu coloquei como Ceará porque vai ser o próximo que você vai fazer, né? Mas a ideia é consolidar sua base na área fiscal, tá bom? Então, aqui, ó, para essa primeira semana, né? Vou começar com uma carga horária bem leve para você, né? E na medida que as semanas forem se passando, eu vou aumentando essa carga, tá bom? Tanto em relação à quantidade de horas, quanto em relação ao número de disciplinas, tá bom? Essa primeira semana, 4 disciplinas, tá bom? Então, cada divisão dessa é um tempo de estudo, tá? De 50 minutos, tá bom? Então,
vamos utilizar o método Pomodoro quando for estudar, tá? O que o método Pomodoro diz? A cada 50 minutos de estudo, de concentração total, você faz um intervalo de 10 minutos, tá bom? Então, quando você for estudar, né, desliga tudo. Desliga celular, né, desliga as notificações. Se estiver estudando pelo computador, né, não deixa aquela várias abas abertas, tá bom? Então fica só naquela aba que você está estudando, tá bom? E sem distrações, né? Aí, quando você iniciar o estudo, né, liga o cronômetro, né, do programinha aprovado que eu pedi para você baixar, tá? E vai começar a contar o tempo, né? Se por algum motivo você tiver que parar antes de terminar os 50 minutos, você pausa o aplicativo, né? E quando retornar, né, reinicia o cronômetro, tá bom? Então, 50 minutos de foco total, concentração, tá bom? Se tiver em um ambiente que tem algum tipo de barulho, você pode usar a música clássica, tá bom? Ou ondas alfas, tá bom? No fone de ouvido para ajudar no processo de concentração, tá bom? Então aqui, ó, perceba, o que você estudar na segunda, você estuda na quarta, né? Na sexta, novamente, tá bom? E o que estudar na terça, você estuda na quinta e no sábado novamente, tá? Então, isso vai facilitar no processo de memorização. Você vai ter sempre contato com a matéria, tá bom? O que não adianta, né? Você passar a semana inteira estudando só uma matéria, tá? Ou o dia inteiro estudando só uma matéria, tá? Porque isso não vai fazer você crescer, né? Em todas as matérias, tá bom? E também, né? Vai dificultar o processo de concentração, de memorização também, tá bom? Então, a ideia é ir alternando essas matérias, tá? Até porque, né, você estuda 50 minutos de português, né? E depois já vai estar exausta para continuar estudando português. Então, a ideia também é fazer essa alternância entre matérias, tá? Então, aqui, por exemplo, você vai estudar português, que é uma matéria mais teórica, e depois passa para contabilidade, que é uma matéria que exige mais cálculos, tá bom? Beleza. Então é isso. Primeira semana bem leve, tá bom? Então aqui, ó, tem também a meta, né, para o ano. Então aqui mais ou menos 1.300 horas de estudo, 7.000 questões, né? E a meta para esse ano, né, é você ficar competitiva na área fiscal, tá bom? Aqui tem um resumo, né, aqui, ó, das matérias, né, levando em consideração a sua incidência nos concursos da área fiscal, tá? Então aqui incidência alta, né? Incidência média, incidência baixa, tá? Certo. Essa guia eu já expliquei, tá? Aqui a guia fases revisão, tá? Então, como eu falei para você, né, na entrevista, o método de estudo que eu utilizo é o estudo dividido em 3 fases, tá? Então, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3.1, tá? Fase 1, mais voltada para a teoria, tá bom? Fase 2, foco maior, são as esquematizações e resumos, tá? Fase 3, foco maior são as questões, né? E a fase 3.1 já é quando você está muito bem na matéria, tá? E vai ficar só fazendo questões no caderno de erros, né? Nos flashcards e repetindo isso. Questões, caderno de erros, flashcards, tá? Beleza. Então aqui, ó, essas 4 matérias que você vai iniciar, tá? Então, contabilidade como você nunca viu, tá? Então vamos iniciar na fase 1, tá? Constitucional e administrativo vamos iniciar na fase 2, porque você já tem um conhecimento das matérias, tá? E português, como você já viu bem, né? Já tem o seu resumo próprio, tá bom? Manuscrito, né? Então vamos começar na fase 3.1, tá bom? E em português, especificamente, eu vou ver como é que vai ser sua evolução, tá? Se eu ver que, né, vai ficar com um percentual muito baixo na fase 3.1, eu retorno um pouco aqui para a fase 3 ou para a fase 2, tá? Mas por enquanto vai ser teste aqui em português, tá? Quero que você dê uma lida aí, tá? Se já não leu, tá? Isso aqui, tá? Em que consiste cada fase, tá bom? Dê uma lida aí
para tirar as dúvidas em relação a isso, tá? Qualquer coisa também pode me perguntar. Certo, aqui ó, tem a guia O Que Mais Cai, tá? Nessa guia eu fiz um levantamento daqueles assuntos mais cobrados pela banca, tá? Então, vamos ter como referência a banca CESP, tá bom? Porque é a que está dominando tudo aí, né? Dominando a área policial, área fiscal, todas as áreas, tá? Então, a ideia aqui eu fiz um levantamento levando em consideração o histórico da banca em cada matéria, tá bom? Então, a ideia é a gente estudar todos os assuntos, tá? Porque vai ser uma preparação a longo prazo, tá bom? Médio e longo prazo. Entretanto, né, vamos focar naqueles assuntos que mais são cobrados pela banca. Então, por exemplo, em português, né? A ideia é estudar mais, né, fazer mais questões, dar mais ênfase em interpretação de textos, por exemplo, que tem um percentual de cobrança de 36%, né, do que aqui, por exemplo, em vozes verbais, que tem uma cobrança de 0,2%. Tá? Então aqui ó, perceba que o que está em azul, né, representa aquilo que é mais cobrado pela banca. Então aqui ó, 87% do que é mais cobrado, tá bom? O que está em verde aqui, 9%, 10%, né, do que é mais cobrado. E o que está em vermelho aqui ó, representa só 1,5% aqui do que é mais cobrado, tá bom? Então a ideia é intensificar o estudo naqueles assuntos mais cobrados, tá? Tá. Além disso, tá? Eu quero que você preencha as questões que você for fazendo, né, ao longo do estudo aí das semanas, tá bom? Então aqui, ó, nessa guia, o preenchimento das questões é de forma cumulativa, tá bom? Então vai acumulando semana a semana, dia a dia aí, tá bom? Dia a dia, semana a semana, tá? Então, por exemplo, primeira vez que você estudou interpretação de textos, terminou a sessão de estudo, você vai colocar aqui, por exemplo, acertou 12 questões e errou 3, né? Aí ele vai dar o percentual de acertos aqui, tá bom? E na próxima vez que você for estudar interpretação de textos, de novo, você vai somar aqui, né? Então, por exemplo, você acertou mais 15, né? E errou mais 5, tá bom? Então, vai acumulando aqui, tá? Então, aqui no total você fez 35 questões, né? Com um percentual de acerto de 77%, tá? E vai acumulando, né? Então, aqui, ó, tem o igualzinho aqui, tá? Então, o Excel tem essa característica, né? Você bota o igual e vai somando, tá? Então, aqui, ó, bota o igual e vai somando, né? Todas as vezes que você for fazer questão, vai somando, tá? Quantidade de acertos, quantidade de erros, tá bom? Essa guia aqui, ela está vinculada a essa outra guia aqui, ó, questões da semana. Então, aqui, ó, quando você preenche aqui, né? Então, aqui, ó, 77,14%. Então, ela já vem direto para cá, ó, para o acumulado aqui, tá? Então, aqui você não preenche essa coluna aqui, tá? Porque ela já vem automático da guia O Que Mais Cai, tá bom? Então, faça isso para todas as matérias, tá? Fora isso, fora esse preenchimento das questões aqui de forma cumulativa, tá bom? Então, aqui, ó, somando, né, 12, né, ou 15 mais 12, né, quantidade de acertos. Aqui, quantidade de erros igual 7 mais 5, por exemplo, né? Então, aqui, vai dando um percentual aqui, né? E esse percentual, ele vai vindo aqui para a guia questões da semana, tá? Então, aqui, ó, essa guia, o que mais cai é de forma cumulativa, tá bom? E aqui, ó, eu quero que você preencha também de forma não cumulativa, tá? Então aqui, por exemplo, se nessa semana, na primeira semana, você acertou 27 e errou 12, tá? Além de preencher aqui, quero que você preencha aqui também. Então, 27 e 12, tá bom? Então vai dar o percentual aqui, ó. Questões da semana, tá? Por que eu quero isso? Porque eu quero, né, fazer uma análise semanal, tá bom? E uma análise acumulada, tá? Então, se eu pegar aqui a planilha de outro aluno, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, isso aqui, ó, eu vou ter essa ideia aqui, por exemplo, que português, né? A pessoa que está com o acumulado aqui de 60%, tá? Informática, ela está com 75%, né? E diante disso, né, o que está mais próximo aqui do centro é o que está com percentual menor, o que está mais afastado com percentual menor, né? A partir disso, eu vou fazendo ajustes
durante a semana, né? Semana a semana, tá bom? Então, por exemplo, vou aumentando o tempo de português e diminuindo informática, tá bom? Claro, tudo levando em consideração a incidência de cada matéria em cada concurso, tá bom? Beleza. E aqui, ó, tem o acumulado semanal aqui, tá? Então, a evolução semanal aqui desse aluno. Então, por isso que eu quero o preenchimento das questões de forma cumulativa e não cumulativa, tá bom? Certo. Beleza. Então aqui, ó, além disso, tem então essa análise daqueles assuntos mais cobrados, eu fiz levando em conta cada disciplina, tá bom? Então todas as disciplinas que você vai estudar agora, né, as 4, português, né, aqui direito administrativo, direito constitucional estão aqui, tá? Com essa análise, tá bom? E contabilidade também, tá? Depois eu vou até colorir de azul aqui, tá bom? Que tem mais incidência, tá? Não deu tempo de fazer isso ainda, tá? Beleza, mas a ideia é essa, tá? É ir preenchendo, né? Por assunto, tá bom? Então, a gente vai ter uma base, né? Levando isso em consideração. Então, por exemplo, aqui, se interpretação de texto, você está com 69%, né? E lá em... Aqui, por exemplo, pontuação, você está com 51% de acertos, né? E pontuação é um assunto muito cobrado pela banca também, então a gente vai fazendo adaptações, né? Vou tirando mais tempos de estudo e interpretação de textos, né? Por exemplo, aqui em semântica, se você está com um percentual de acerto muito bom aqui, né? Por exemplo, 90% de acertos, né? Eu vou tirando o tempo de semântica e jogando em pontuação, né? Vou fazendo essas adaptações aí semana a semana, tá? Certo. Aqui tem a guia conteúdo diário, tá? Então, nessa guia conteúdo diário, é para você se organizar, tá? Então, a ideia é aqui, ó. É colocar onde você parou em cada matéria, de onde vai continuar, tá? Então, aqui, por exemplo, segunda-feira, você terminou a sessão de estudo e, por exemplo, parou na aula 1, página 12, assunto crase, por exemplo, né? Fase 3.1, né? Só exemplo aqui, tá? Fase 1, né? Fase 1, por exemplo. Tá? Então, próxima vez que você for estudar português, né, você vai continuar na página 13, tá bom? Assunto crase, né? E quando terminar a sessão de estudo, você preenche aqui novamente, né? Ainda na aula 1, né? Por exemplo, parou na página 24, o assunto ainda é crase e a fase ainda é fase 1, tá bom? Isso aqui é para mim ver sua evolução, né? Sua velocidade de leitura, por exemplo, e também para você se organizar, né? Para você não ficar perdida. Pô, o que que eu vou estudar hoje, né? O que que eu estudei ontem, o que que eu estudei na última vez que eu estudei essa disciplina, tá bom? Certo. Aqui, ó, guia orientação inicial, tá? Então, nessa guia aqui, por enquanto vamos começar só com essas 4 disciplinas aqui, tá? Então, português, direito constitucional, administrativo e contabilidade geral, tá? Depois tem orientação para algumas matérias aqui, né? E depois vou colocar de outras matérias também. Mas aqui é mais ou menos a sequência que a gente vai seguir, né? Depois vou incluir direito tributário, depois auditoria, depois legislação tributária, depois a redação, tá? Mas quero que você dê uma lida aí, tá? Eu explico mais ou menos como a gente vai proceder em cada matéria, tá? O curso que você vai seguir, tá bom? Então, você me perguntou, qual curso eu devo cadastrar no GRAM, tá? Então, a resposta está aqui, tá? Então, aqui, ó, quero que você copie, né? E cole no GRAM pesquisando, tá bom? Que vai estar aqui, ó, está aqui, na verdade, por onde você vai estudar em cada matéria, tá? Então, por exemplo, Direito Constitucional, você vai estudar por esse curso aqui, né? ISS Aracaju, né? Com o professor Aragonê Fernandes, tá bom? Só pelos PDFs, tá? E vai iniciar na fase 2, tá? Contabilidade, por exemplo, você vai começar aqui, ó, estudando na fase 1, né? Pelo curso Cefaz Ceará, tá? Professor
Cláudio Zorzo, né? E, se necessário, né, se sua compreensão não, né, se ficar muito difícil a matéria pelo PDF, aí a gente passa para os vídeos do Felipe Araújo, tá bom? Mas por enquanto quero que você comece pelos PDFs, tá bom? Sei que é uma matéria difícil, tá bom? Mas quero que você comece pelos PDFs. Se você sentir dificuldade e eu ver que o seu percentual de acertos realmente está baixo, aí você vai para os vídeos, tá? Certo. Então aqui, essa guia eu já expliquei, tá bom? É a guia questões da semana, tá? Aqui você vai preencher só essas duas colunas, né? Certas e erradas, certo e errado, tá? Aqui você acertar e aqui você errar, tá? O resto é preenchido automaticamente, tá? Aqui, ó, a guia tarefas, tá bom? Então, nessa guia eu explico, né? Eu estabeleço o que você vai estudar no dia, tá bom? Então aqui, ó, cada meta representa uma semana, tá? Meta 1, meta 2, meta 3, tá bom? Cada meta é igual a uma semana de estudo, tá? E cada tarefa representa um dia de estudo na matéria, tá bom? Então, por exemplo, tarefa 1 vai ser o primeiro dia de estudo na matéria de português, tá? Então aqui, ó, tem a descrição do que você vai fazer nesse primeiro dia de estudo em português, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, leitura do resumo da matéria, né? Aquele resumo que você fez, manuscrito, né? Mais questões da semana, tá? Mais essas questões aqui, tá? Então, essas questões elas estão no TEC Concursos, é só você clicar aqui, tá bom? Que vai carregar o caderno automaticamente, tá? Então, por exemplo, se eu copiar aqui, né? Copiar e colar no navegador, a mesma coisa, tá? Se eu copiar aqui e colar no navegador, né? Então ele vai carregar esse caderno de questões, tá bom? Aqui, ó. Pronto, então tem 20 questões aqui, tá? Aí você vai fazendo essas questões, tá bom? Então aqui, ó. Pronto. Então aqui, tarefa 1, leitura do seu resumo, né? Basicamente ali de ortografia, né? Então tem um assunto aqui também, né? E mais questões, mais as questões que estão abaixo aqui nessa guia, tá? Aqui, direito constitucional também, né? Então aqui, ó, tarefa 1, leitura do PDF, né? Do PDF da aula 1, né? Então vai ser leitura mais marcação do PDF, né? Porque você já vai iniciar direito constitucional na fase 2, tá? Então, fase 2, leitura do PDF mais marcações, né? Mais esquematizações, tá? Então, tarefa 1, leitura, né? Do PDF mais marcações. Então, vai lendo e vai marcando, tá? Para as marcações, eu quero que você baixe o leitor de PDF, o Foxit Red, tá? Porque ele é melhor do que o outro lá, tá? Então, ele tem mais opções de marcação, tá? Então, é o Foxit Red, tá? Então, você vai... Então, aqui, ó, tarefa 1, né? Leitura mais marcação do PDF, né? Então, você vai na aula 1, né? Até página 13, tá bom? Tarefa 2, né? Da aula 14 até... da página 14 até a página 21, tá bom? Até a página 21. Depois eu vou consertar isso aqui, tá? Tá, mas aqui, ó, direito administrativo, por exemplo, aqui, ó, tarefa 1, né? Da página 6 até a página 22, tá bom? Tarefa 2, né? Da página 23 até a página 44, né? Tarefa 4, né? Da página 53 até o final da aula, tá bom? Então tá bem especificado aqui o que você vai estudar em cada dia, tá bom? Então, cada tarefa é um dia de estudo em cada matéria, tá? Então, tarefa 1 de direito administrativo, por exemplo, né? Vai ser aqui, ó, na terça-feira, né? Nesse tempo de estudo. Então, você vai tentar cumprir essa primeira tarefa de estudo aqui, tá? Então, eu
trouxe outra orientação aqui, né, uma orientação mais detalhada, né, de como são as tarefas e as metas, tá bom? As metas e as tarefas, tá? Mas aqui, ó, resumidamente, né, eu previ essas tarefas para você, tá? Mas, por exemplo, né, você não conseguiu cumprir a tarefa 3 de direito administrativo, né? Não conseguiu cumprir durante a semana as 3 tarefas, tá? Então, a ideia é passar as tarefas que você não conseguiu cumprir para a semana seguinte, né? Para a meta seguinte. Então, você cumpriu a tarefa 1, tarefa 2, mas não conseguiu cumprir a tarefa 3. Então, passa a tarefa 3 para a meta seguinte, né? Para a semana seguinte, tá bom? Se você cumpriu as 3 tarefas da semana em direito administrativo e mesmo assim sobrou tempo de estudo, aí você vai fazer a tarefa extra. Tá aqui, tarefa extra, um caderno de questões no TEC, tá? Mesma coisa, vai copiar aqui copiar e colar no navegador, vai carregar automaticamente e você faz as questões, tá bom? Então, perceba que está bem detalhado aqui o que você vai estudar em cada dia, tá bom? Aí, não se preocupa com aquela situação de revisão, 7 dias, 48 horas, 7 dias, né? 30 dias, um mês, né? Essa situação aí nunca deu certo para quem tem muitas matérias para estudar, tá bom? Então, aqui, ó, as revisões vão se encaixar. Aqui, pode deixar que eu encaixe essas revisões para você, tá? Mas, além disso, ó, tem a descrição aqui de como vai funcionar cada revisão, tá bom? E, além disso, está nas tarefas aqui também, nas metas, tá? Então, aqui, por exemplo, quando você terminar o PDF da aula 1 de Direito Administrativo, né? Você vai fazer uma releitura das questões que você errou, tá bom? E além disso, vai fazer mais questões do assunto, né? Então, fez uma revisão, né? Leitura das questões que você errou, mais outras questões do assunto, né? Então, a ideia, né? Muito boa de fazer a revisão através de questões, tá bom? Certo. Então é basicamente isso. Qualquer dúvida também em relação às tarefas, pode me perguntar aí pelo WhatsApp que eu respondo, tá? Certo. Então aqui tem a guia feedback também, tá? Guia meta feedback, tá? Nessa guia, tá bom? É basicamente um resumo aqui, né, das tarefas. Então aqui eu trouxe para cá, tá? Então aqui, por exemplo, a meta é 60 questões de português, 30 de constitucional, 28 de administrativo, 30 de contabilidade geral, tá? E aqui eu prevejo um percentual de acertos, tá bom? A quantidade de tempos de estudo, tá bom? Que vem daqui dessa guia capa, tá? Então aqui 4 tempos de estudo em português, né? Cada tempo de estudo 50 minutos, que dá um total aqui de 3,3 horas líquidas, tá? Então, quando você me enviar a planilha, né, no sábado, né, ou no domingo, aí eu vou conferir, né? Vou passar para cá, né? E vou conferir. Ah, eram previstos 60 questões de português, mas ela fez 50, né? Era previsto percentual de acerto de 70%, de 65%, ela fez 70%. Né? E eram previstos 4 tempos de estudo, e ela fez os 4 tempos, né? Então vou colorir aqui, ó, de amarelo, né? Pô, ela quase cumpriu a meta, né? Meta quase batida. De azul, né? Se você bateu a meta com destaque, então extrapolou a meta, tá bom? De verde, se você bateu a meta, tá bom? Então, de forma fiel, bateu a meta de forma fiel, tá? E, por exemplo, se eram previstos 4 tempos de estudo e você fez só um, né? Então, você andou longe da meta, não bateu a meta, tá? Então, vou colorir de vermelho aqui, tá? Então, a ideia, né, desse checklist aqui das metas é para a gente ter uma ideia, né? Para mim ter uma ideia realmente se você está se comprometendo com a aprovação, né? E também serve de input, né? De puxão de orelha ou de elogio, tá bom? Certo. Aí, aqui, ó, vai ter sempre um feedback, tá bom? Da semana anterior e uma orientação para a semana seguinte, tá? Além disso, tem sempre uma dica para a semana, tá? Então aqui, dica para a semana 1, tá?
uma motivação para a semana, tá? Então, motivação para a semana 1 e um desafio da semana também, tá? Então, aqui geralmente é vídeo, tá? Ou um artigo, tá? Então, é só copiar e colar aí no navegador que carrega automaticamente, tá? Então, é isso, Iana. Aqui é sua rotina aqui, tá? Que você me mandou para mim montar seu planejamento, tá? Então, é isso, né? Espero que você goste do planejamento, que siga fielmente as metas, tá bom? Para a gente buscar essa vaga, tá? Na área fiscal, né? Então aqui, né? Pode perceber que são salários muito bons, né? E mas para isso, né? Tem que trabalhar, né? Então nada é de graça, né? Então um salário também, um salário generoso como esse, não vai ser tarefa fácil conquistar, tá bom? Mas com perseverança, com disciplina, né? Com persistência, você vai conseguir, né? Então, é passo a passo, tá bom? Cada dia vai ser uma vitória, cada semana vai ser uma vitória, né? Cada mês de estudo, né? Vai ser uma vitória. Então, a ideia realmente é chegar no final do ano com você competitiva na área fiscal, tá? E a partir disso, né, se lançar a fazer provas, tá bom? Então a ideia, né, se vier, você faz Ceará, né, nesses próximos 6 meses aí, né? Mesmo que você não esteja preparada, né, a ideia é ir fazer essa prova, tá bom? É próximo, né, não é uma viagem tão longa, então vale a pena ir fazer essa prova para ganhar experiências, tá? Então é isso, né? Quero que você cumpra essas tarefas aqui, tente ao máximo cumprir essas tarefas, tá? Então, eu, eu pensei nas tarefas como, como né, um estudante iniciante ali, tá bom? Em algumas matérias aqui, tá? Mas se você ver que ficou muito puxado, não tem problema, tá bom? Primeira semana é mais complicada mesmo, você vai estar se adaptando à nova rotina de estudo, tá bom? Se não cumprir a meta, não tem problema. A gente passa se não cumprir a tarefa, a gente passa para a meta seguinte, tá? E assim a gente vai adaptando o seu estudo. O importante é caminhar, tá bom? Caminhar dia a dia, semana a semana, tá bom? Para buscar essa aprovação, tá? Então é isso, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.